Educação, saúde, lazer, infância e bem-estar. Começa agora o Papo de Família. Qual a importância do aleitamento materno no desenvolvimento infantil? Esse é o tema de hoje. Atenção, então, você mulher, mãe, pai e cuidadores de crianças em geral. Para bater esse papo, eu estou recebendo aqui a doutora Ana Maria Cavalcante Silva, ela que é da Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Programas Especiais da Secretaria Municipal de Saúde. Seja muito bem-vinda, doutora Ana. Ô, querida, um prazer imenso estar aqui nesse Papo de Família. E também com a gente, doutor Sullivan Mota, ele é presidente do IPRED e também pediatra. Então, doutora Ana, fala pra gente qual a importância do aleitamento materno. Olha, é uma importância incalculável. Apesar de que muitas e muitas pesquisas, inclusive a principal delas, realizada na cidade de Pelotas, que é uma coorte que funciona desde os anos 60, para provar que as crianças que foram amamentadas nos seus primeiros 6 meses de vida têm uma posição diferente na sociedade, em termos de emprego, em termos de renda, em termos de liderança. Eu tenho um grande amigo, meu professor de pediatria, o Zezinho, amigo do peito, que ele costumava ensinar para a gente, quando éramos residentes no Rio de Janeiro, que ele dizia o seguinte: a criança que é amamentada nunca adoece, não morre, e se morrer, vai direitinho para o céu. Então, o aleitamento materno não é só o melhor alimento. Na frase de uma garota, na época que eu era secretária de Saúde do Estado e que tínhamos um trabalho com a Secretaria de Educação, ele é melhor porque ele tem sabor de mãe. E doutora Ana, quando o aleitamento não é possível para aquela gestante, para aquela mulher, para aquela mãe, o que é que ela deve fazer? Olha, não existe contraindicação para o aleitamento materno. Aliás, não é uma palavra muito forte. Só há uma única condição que a mãe não pode amamentar. É no caso dela ser HIV positivo. Não fissuras, viroses, chikungunya, dengue, gripe, resfriado, diabetes, hipertensão, nada, absolutamente nada contraindica a amamentação. É claro, isso aconteceu inclusive comigo, no meu primeiro filho, que há momentos em que a mama fica tão engurgitada que o bebê não consegue sugar. Para isso, nós temos as salas de apoio na Secretaria de Saúde de Fortaleza, tanto em unidades básicas de saúde, e isso, aí a Secretaria de Saúde de Fortaleza comete um ineditismo, posto que não existe em outras cidades do Brasil, e as salas dentro dos hospitais. Aí sim, existem muitos hospitais do Brasil inteiro. Essas salas, além de serem salas para que as mães possam doar o leite humano para os prematurinhos que estão em maternidades e as mães não conseguiram amamentar por falta exatamente de estímulo, porque o leite ele só vem com o estímulo da sucção. Então, essas salas, elas coletam leite, as mães doadoras fazem um trabalho assim de uma cidadania fantástica e também, e principalmente, naqueles bairros próximos, eles dão apoio às mães que estão exatamente nessa condição que você acaba de me perguntar. Pegando o gancho aqui com a doutora Ana Maria, doutor Sullivan, que tipo de cuidados, até mesmo na alimentação, a mulher pode ter durante a gestação para garantir uma amamentação assim, de qualidade para a criança? Não existe nada específico. O que existe é o que nós sabemos dentro do bom senso, dentro do conhecimento, que deve ser o mais variado possível. É que a mulher, tanto na gravidez como depois,
que seja uma alimentação adequada para o ser humano, dentro daquela pirâmide que nós vamos encontrando os elementos que devem nutrir um ser humano. Mas eu queria voltar um pouquinho do que a Ana Maria falou, em termos muito, não só do biológico, mas já alcançando as aquisições de habilidades cognitivas, de ser um bom profissional no futuro. Eu gostaria de ver o outro lado, né, que é hoje o que tem, possivelmente, de mais novo dentro desse estudo, que é o da aquisição de habilidades não cognitivas, né? Porque nessa base de habilidades não cognitivas, que é onde nós temos o apego, o afeto, o cuidado, ou seja, vínculo mãe-filho, ele passa por essa trajetória do aleitamento materno, é a base dessa trajetória do aleitamento materno. E a aquisição dessas habilidades não cognitivas é onde nós encontramos os princípios morais, ou seja, a ética, a solidariedade, a cidadania. Certamente, nós podemos, por outro lado, na aquisição de habilidades cognitivas, ter um grande profissional, um grande engenheiro, um grande médico, um grande político, mas sem a ética. Né? Então tem uma relação assim muito estreita entre o aleitamento materno, essa prática, né, lá da primeira infância, e o desenvolvimento infantil em si. Inclusive, por exemplo, nessa questão da violência. Há pesquisas demonstrando que, infelizmente, esses jovens que estupram, que matam, que cometem homicídios já em tenra idade, foram crianças abandonadas, foram crianças não amamentadas. Daí o investimento na primeira infância ser um determinante social. E não somos mais nós, pediatras, nós, médicos, nós, gestores, nós, professores, que estamos dizendo isso. Quem está falando isso é o Prêmio Nobel. É o Prêmio Nobel da Economia, o James Heckman. Um país que não investe na primeira infância vai ter prejuízos muito graves. Vai ter que criar mais prisões. E aí se dá o exemplo da Holanda, por exemplo, que fecha prisões e as transforma em escolas. Então, ou nós investimos de forma veemente, obsessivamente na primeira infância, ou nós realmente vamos continuar gastando milhões, milhares, bilhões em prevenção que seja da violência, em termos de policiamento, em termos de grades nas casas, enfim. O investimento na primeira infância é fundamental. E como disse o Sullivan, o primeiro passo, no primeiro segundos, eu não digo mais nem minutos da vida, é o aleitamento também. A criança amamentar ainda na sala de parto, ainda na sala que seja de cesárea, não importa. É o primeiro minuto de vida que é o mais importante de toda a nossa existência. A importância do aleitamento materno hoje se estuda em todos os aspectos. Não é, Ana Maria? Não tem um aspecto negativo. Você pode ver assim, vai colar no corpo da mãe, isso atende um tropismo que a criança tem, que isso gera uma ligação muito forte, mãe e filho, um vínculo que dá base para todo o desenvolvimento da primeira infância. A gente vai ver o lado biológico do leite materno. Se a criança é prematura, o leite da mulher que tem parto prematuro atende às necessidades, tendo 2 vezes mais proteína do que o leite da mulher que não tem parto prematuro. O leite da mulher que tem parto, tem uma criança que a gente chama de pequeno para a idade gestacional, ela vai ter 2 vezes mais cloro, 2 vezes mais sódio, 3 vezes mais potássio, porque a criança assim precisa. Então, é uma coisa fantástica. Você vai ver que somente o leite materno tem anticorpos que protegem a criança. Somente o leite materno vai dar essa proteção à criança. Então, é impressionante. Mas no aspecto que a doutora Ana Maria estava falando, que a gente tem que ver o aleitamento no início da vida e o reflexo dele até na terceira idade, ele evita AVC, né, acidentes vasculares, cerebrais, infartos, né, sendo amamentado no início com aleitamento materno.
é o aleitamento materno que faz com que a gente reduza a despesa com o sistema prisional. Em cada dólar empregado numa criança na primeira infância, e se ela recebeu leite materno, isso aí é concreto, nós temos 7 dólares de economia no futuro no sistema prisional. Agora, vamos imaginar isso no sistema educacional, no sistema de saúde. Por isso é que o primeiro mundo realmente hoje investe naquilo que muito tempo se chamou do passado, porque quando chegou, ou chegaram as indústrias do leite em pó, né? Que não é passado, é presente, são conhecimentos novos que nós temos. A cada dia se descobre vantagens e mais vantagens do leite materno, até mesmo sem a gente compreender por que existe, como se processa aquela vantagem. Né? Uma criança que suga, como a Ana Maria até já citou, mas eu quero reforçar, é o que faz gerar leite. Não é bem a gravidez, não é bem o parto, é a sucção. Nesse momento que suga, a prolactina sobe muito. E tem alguns aspectos tão curiosos do leite materno, que a criança, ao sugar, eleva a prolactina e a ocitocina, mas principalmente a prolactina. Mas se ela toca na mama, o estímulo é maior, a prolactina sobe mais. Isso foi estudado. Por que isso? Foi colocada a mão de outro recém-nascido, foi colocada a mão de um irmão, foi colocado eletrodos com a mesma temperatura, mas tem que ser a mão da criança que suga. Daquela criança. Isso é fantástico. É uma relação muito íntima. Né? Não tem como a criança que vai ao peito materno não ficar vinculada a ela. E aí, Sullivan, você me lembrou de um fato recente que passou muito nas redes sociais, uma coisa brutal, de uma mãe que estava amamentando numa parada de metrô, São Paulo, Rio, eu não me lembro, e um policial disse que ela estava atentando contra o pudor. Isso ainda é meio que um tabu, não é mesmo, doutora? Então, amamentar pode ser incorporado. Claro que se ela puder amamentar em casa, num ambiente saudável, que ela não esteja no celular, que ela não esteja vendo televisão, que ela esteja realmente fazendo aquele momento do olho no olho, que é perfeito, que é único para todas as mulheres. Eles não têm essa capacidade, vocês não têm, mas nós temos. Então, é fantástico. Mas, se ela precisar amamentar no colégio, no trabalho, e sobre isso eu quero falar de uma campanha que nós vamos fazer acontecer, a Secretaria da Saúde de Fortaleza, com a Sociedade Cearense de Pediatria, para que as empresas que empregam mais de 30 mulheres possam ter no seu local um cantinho da amamentação. É uma sala de um investimento baixíssimo e de um custo-benefício incalculável. E a gente volta daqui a pouco com mais Papo de Família, falando sobre a importância do aleitamento materno no desenvolvimento infantil. De volta com o programa Papo de Família, hoje com um tema muito interessante, que é o aleitamento materno. Eu volto a conversar com a doutora Ana Maria Cavalcante Silva, lembrando que ela é da Coordenadoria de Assuntos Especiais, também de Ensino, Pesquisa e Programas Especiais da Secretaria Municipal de Saúde, e também o doutor Sullivan Mota, presidente do IPRED e pediatra. Bem, doutora Ana, no bloco anterior a senhora já estava iniciando aí uma fala sobre a importância das políticas públicas de investimentos que chamem, que tenham essa sensibilidade para o aleitamento materno. É importante também que a iniciativa privada se alerte, né, se atente para isso. Então, nós estávamos conversando sobre uma iniciativa que a Secretaria de Saúde de Fortaleza, expliquei que nós cometemos um bom ineditismo, que é ter nas nossas unidades básicas de saúde, nós temos 113, e iniciamos agora, no ano de 2018, as salas de apoio e de coleta de leite materno. Sala de apoio à mãe que amamenta e de coleta para aquelas mães
que estão com leite em excesso e fazem doações. Então, há todo um processo que não é nada complicado. A mãe, nós temos apoio do Corpo de Bombeiros, da própria comunidade, da unidade, trazendo seus parentes, trazendo os vizinhos, os agentes, as agentes de saúde ou de endemias, fazem essa busca ativa, essa divulgação ali no entorno da comunidade. Por exemplo, no caso do bairro Vila União, ali perto da rodoviária, tem um posto Roberto Bruno, na Meia Sejana tem um Luiz Franklin, na Cidade 2000 tem o Rigoberto Romero. E aí nós vamos espraiando na plantação, como dizia o nosso mestre Luiz Gonzaga, esses cantinhos da amamentação, que são lugares de apoio à cidadania, de apoio à criança, e que tem, isso não dá para dimensionar economicamente o quanto ganha. Só posso dizer que é algo de um investimento de muito baixo custo. Daí porque a Secretaria da Saúde, através da nossa coordenadoria, que tem os programas especiais, quais sejam estas salas, a unidade amiga da primeira infância, o núcleo de desenvolvimento infantil, o Cresça com Seu Filho, que é um programa que já vem do primeiro governo do Dr. Roberto Cláudio, com uma iniciativa brilhante da Carol, e esse é um programa que acontece a nível do domicílio, que também superestimula o aleitamento materno, porque são as agentes comunitárias de saúde que ficam naquele ambiente domiciliar, naquele ambiente familiar, conversando com a mãe, com o pai, com a vovó, com todos que cuidam bem, para bem e melhor cuidar da criança nos primeiros 3 anos de vida, nos primeiros 1000 dias, que são realmente decisivos para a formação de um cidadão pleno. Doutora Ana Maria, esse contato do agente de saúde, ele é feito antes mesmo do bebê nascer, então ela tem todo o acompanhamento no período gestacional. Com certeza, não só do agente de saúde, mas agora falando também pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu participo, inclusive, como na presidência da Regional Nordeste, e Sociedade Cearense de Pediatria, que eu tenho a honra de presidir pela 3ª vez, o pediatra deve fazer a consulta ainda no pré-natal. No último trimestre da gravidez, está preconizado, e as nossas cooperativas, como a Unimed, já tem isso como um programa. No último trimestre da gravidez, o pediatra deve fazer a consulta da mãe, e um dos pontos importantíssimos é a orientação para o bem amamentar, para o amamentar com tranquilidade desde o primeiro minuto, como eu já mencionei. Então, essa questão de estimular a amamentação ainda na gestação é algo que nós fazemos com os grupos de gestantes dentro das nossas 113 unidades. Agora mesmo, daqui a pouco, eu estarei indo para uma unidade de saúde lá no Conjunto Ceará, em que nós vamos instalar a 37ª unidade amiga da primeira infância. São as nossas UAPs. Esse também é um programa inédito para o Brasil, que está com o apoio do Unicef, da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Associação Brasileira de Enfermagem. São essas 3 instituições que vão avaliar e dizer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, se esta unidade, de fato, pode receber o selo de unidade amiga da primeira infância. Doutor Sullivan, essas iniciativas do poder público, elas são fundamentais para garantir, né, que a primeira infância ela seja preservada, ainda falando sobre a questão do aleitamento materno, mas, por outro lado, a sociedade civil tem um papel também importantíssimo, junto com a sociedade civil, as empresas privadas. O que é que o IPRED, de forma particular, vem dialogando também com a comunidade? Olha, eu achei ótimo você tocar nesse assunto, porque eu ia provocar.
Eu não acredito em programa que seja na área da saúde, principalmente em educação, que não seja através da PPP, uma parceria público-privada. A iniciativa pode até partir e deve partir do primeiro setor, do público, mas o exercício tem que ser em parceria. Ou ele passa a ser não uma política, ele passa a ser um plano de governo, que tem a duração de uma gestão. À medida que ele se torna uma política de governo, ele tem que se espalhar, ele tem que penetrar pela sociedade e exigir dela também um comportamento que faça o desenvolvimento dessa atividade. Por exemplo, a Prefeitura hoje tem um dos melhores programas de assistência à primeira infância, já solicitado para que fosse feito esse planejamento no primeira gestão do nosso prefeito. E essa solicitação foi feita ao terceiro setor, IPRED. O IPRED é que idealizou, planejou, escreveu as apostilhas junto com a Secretaria de Saúde, que tem grandes valores, e saiu, foi batizado o projeto de Cresça com Seu Filho, e hoje, acho que a Ana Maria concorda, é reconhecido como um dos melhores programas de assistência à primeira infância do país. Né? E temos que exercer esse programa junto, continuamos abertos. Né? O que nós temos hoje, dentro dessa área, exemplo nos países adiantados, é que esse exercício seja feito de mãos dadas. Né? Por exemplo, na época que a Patrícia Saboia era senadora, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela teve uma ligação muito forte e foi muito bem assessorada na época. 6 meses. Né? E ela levou uma das iniciativas de projeto de lei, que é de 6 meses para amamentação, né? De licença para gestante. E não impondo a iniciativa privada, mas deixando que ficasse... Houvesse uma adesão. Houvesse uma adesão. Onde eu passei como gestor, eu aderi, por exemplo, no IPRED, a mulher que tem seu parto tem 6 meses. Quando eu fui presidente do conselho do complexo hospitalar, maternidade escola, o hospital universitário e EMOS também adotamos que seria 6 meses. Né? É importante você falar isso, porque essa lei da Patrícia, enquanto senadora, teve uma repercussão nacional. Lembro muito bem, a Sociedade de Pediatria entrou no Senado de mãos dadas, os pediatras atravessamos ali a Praça dos Três Poderes, e foi um dia inesquecível, mas, infelizmente, é importante que se diga, a adesão foi até significativa nos primeiros momentos e parou. Hoje não são muitas as empresas que aderiram. O setor público, sim. O Ceará também cometeu ineditismo na época, porque Beberibe, lá naquela terra linda, lá dos Morros Coloridos, foi o primeiro município brasileiro a promulgar uma lei, né? O prefeito era médico, né? Dr. Marcos Queiroz, e, a partir daí, os municípios cearenses, o Ceará teve uma adesão fantástica, até com muita razão de ser, pela Patrícia, aqui estimulando os prefeitos, Aquiraz, eu estava secretária na época que adotou essa política dos 6 meses de amamentação. Eu lembro que, no encontro que nós tivemos na Guatemala, pela OPAS, os outros países latino-americanos ficaram chocados com o Brasil já ter uma lei nesse sentido, né? Porque naquela época eu fiquei sabendo que nós tínhamos países latino-americanos que a licença maternidade não durava mais do que uma semana, né? Ao contrário dos países desenvolvidos. Se você for para a Europa, o norte da Europa, as licenças maternidade e paternidade são muito longas. Os governos entendem que é mais importante você investir, né, nesse momento da vida da criança do que depois ter que criar prisões
e uma série de medidas anti-violência. Essa compreensão nós temos que ter, tanto na parte privada, principalmente no primeiro setor, que é o setor público, é que quem faz o futuro não é quem vai vivê-lo, é quem está no presente, né? Lógico que a criança e a juventude, como o próprio Papa Francisco diz, que é a porta do futuro, mas que essa porta tem que ser aberta, feita por quem vive o presente de forma geracional. A gente tem que olhar, por exemplo, investir na primeira infância é investir num futuro daqui a 15, 18 anos. E a minha admiração por essa gestão atual do Roberto Cláudio, com um esforço imenso de apoio da Carol, é porque ela não está investindo em termos eleitoreiros. É um investimento, né, Ana Maria? Você deve concordar que nós vamos ver frutos no futuro. Não a curto prazo. Não a curto prazo. O programa de planejamento Fortaleza 2040 eu ia citar isso agora. vê exatamente isso, esse alto investimento na primeira infância. E quando faz na primeira infância, na idade escolar, e como bem disse o Sullivan, temos que ser poligâmicos, né? Temos que exercer diuturnamente a poligamia no sentido da boa parceria público-privada, né? No caso, por exemplo, o Bicicletar, o Mini Bicicletar, né? Que é um programa com apoio da Unimed, e tantos outros. Então, o Cresça com Seu Filho, que nasceu já na primeira gestão, uma ideia que a Carol trouxe de um curso feito em Harvard, inspirado no PIN, que é um programa hoje já reconhecido também internacionalmente, no Rio Grande do Sul, que é um dos estados que tem uma política em favor da primeira infância já de longas décadas, de várias décadas. E aí nós temos o Cresça com Seu Filho, a Unidade Amiga da Primeira Infância, o Núcleo de Desenvolvimento Infantil em mais de uma dezena das nossas unidades de saúde, as salas de apoio e de amamentação com o incentivo permanente à mãe que amamenta. E assim vamos seguindo, porque entendemos que a primeira infância... E, olha, temos uma situação que o prefeito gosta muito de mencionar, que é também inédito, a secretária é pediatra, a subsecretária é pediatra. Nós que estamos nessa coordenadoria de políticas públicas, também sou pediatra com muita honra. Então, como não priorizar a criança? Seria algo inimaginável. Eu queria reforçar realmente o privilégio que nós estamos vivendo a nível de município e também a nível de estado, que não é o caso da temática hoje, mas eu queria deixar registrado que tanto tem um projeto de Fortaleza 2040 Isso. E o projeto de Fortaleza 2050. Ceará. Ceará 2050, que eu tive também dando uma palestra lá para um grupo e ouvi uma discussão de pessoas muito mais jovens dizendo: puxa vida, em 2050 eu vou estar com 70 e tantos anos, outro com... eu disse, puxa, eu prefiro não prever onde é que eu vou estar, porque eu prefiro me sentir que estamos plantando tâmaras. Então, quem trabalha com a primeira infância, planta tâmaras, porque tâmara, quem planta, só se colhe 80 anos depois, né? Então, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, mas garante um futuro que vai ter tâmaras. Então, investindo na primeira infância, nós teremos um futuro de qualidade, um futuro de paz. Com certeza. Daqui a pouco a gente volta aqui com esse papo maravilhoso sobre aleitamento materno e mais papo de família para você. De volta com o programa Papo de Família, a gente fala sobre aleitamento materno hoje. Para isso eu converso aqui com a doutora Ana Maria, também o doutor Sullivan. Então, vamos falar agora sobre o ato de amamentar em si, a importância que tem também dele ser amparado pela família. Isso é fundamental. Eu costumo dizer que não é a mãe que amamenta, é a família que amamenta. Então, a participação do pai em apoiar o ato da amamentação como
um momento sublime, único. Isso é muito importante. Quando nós fazemos nas unidades de saúde os grupos de gestante, convidamos sempre os pais que podem participar. Isso é muito importante. A última consulta da gestante, feita pelo pediatra, é recomendado a participação do pai para que ele entenda o quanto vai ser fundamental o seu apoio durante esses primeiros 4 ou 6 meses, a depender da condição da mãe poder amamentar 4 meses, como a lei brasileira determina, ou 6 meses, quando aquelas empresas, e principalmente o serviço público, já aderiram à amamentação em todo o primeiro semestre, porque é o ideal. Os primeiros 6 meses, alimentação materna, leite materno exclusivo, nem água. O leite materno, ele hidrata, a criança não sente sede. Então, é exclusivo mesmo. Nada de mamadeira, nada de bico, zero. Né? Daí porque a iniciativa Hospital da Criança, que são as maternidades, que o Ceará já foi campeão brasileiro nessa iniciativa, começou com a maternidade escola, fomos para César Carlos, para o HGF, para Baturité, onde tem um programa lindo, que é o Cantinho da Amamentação, dentro do Hospital das Irmãs, é um hospital Santa Casa, em Aracati, em Canidé. Então, esses hospitais têm como uma das regras básicas, das 10, nada de mamadeira, nada de bico. Né? Então, essa é uma diferença. Sullivan, você vai lembrar, quando nós fizemos residência, que não era desta forma. Né? As crianças iam todas para o berçário e lá eram alimentadas com mamadeira, era muito maior o índice de infecção hospitalar, era muito maior o índice de impetigo, das infecções de pele, onfalites, enfim. A própria mortalidade. E a mortalidade, nem se fala, a mortalidade ainda dentro dos berçários. E aí vamos para a família. Às vezes, eu sou avó e incentivei muito a minha nora a amamentar, claro que ela amamentou os 6 meses, mas às vezes, principalmente quando a mãe é uma adolescente, e a avó fica, tadinha da minha filhinha, ela está sofrendo. Não está, vovó. A vovó tem que estimular, a família toda tem que participar, porque os benefícios são incomensuráveis. Por mais pesquisa que façamos, nós nunca vamos conseguir dimensionar o que significa, de fato, amamentar e não amamentar. É um divisor de águas para a vida mesmo, para a saúde plena e para, como já discutimos aqui no bloco anterior, para a vida no futuro, para a formação de um cidadão muito mais completo. Né? E, do ponto de vista saudável também, a obesidade. Agora, vocês podiam me dizer, e a mãe tem benefícios? Claro que tem. O câncer de mama, o câncer de ovário, é estatisticamente, cientificamente comprovado, menor nas mães que amamentaram. Então, isso aí já seria bastante suficiente para dizer que não tem, absolutamente não tem por que não amamentar. Doutora, tem alguma dica que a gente possa passar para a mãezinha que acompanha o Papo de Família nesse momento, para a família como um todo, sobre a questão do ato da amamentação? A dica maior é que ela se prepare desde a gestação, porque é tão intuitivo, na hora que o bebê nasce, na hora que nós pediatras estamos na sala de parto, colocamos a criança, o bebê já vai procurando o seio e o riso, o olhar daquela mãe é algo que fica gravado nas nossas retinas para não esquecer. Então, se preparar para a amamentação ainda na gestação e durante aquele período dos seus primeiros 6 meses pós-parto, primeiros 6 meses de vida, ter um tempo especial. É um investimento que não tem preço.
essa criança vai ter menos asma, vai ter menos alergia, vai ser muito mais saudável, menos resfriados, aziras, que nós chamamos de repetição. Então, com certeza, amamentar ainda é o melhor remédio para todas as doenças, a melhor vacina, a primeira vacina. Não tem nenhuma razão plausível para não dar o leite materno a todas as crianças. Agora, todo esse conhecimento biológico, vamos dizer assim, de vantagens, tanto para a mãe quanto para a criança, é já muito bem argumentado. Mas, mesmo assim, a dificuldade que pode se encontrar de mulheres para amamentar ainda é grande. Daí eu queria reforçar o que a doutora Ana Maria já explicitou, de uma forma com uma expressão belíssima que eu vou passar a usar em minhas aulas, que quem amamenta é a família. É a família. O pai tem que estar junto, o pai tem que estimular, porque de princípio não é fácil. Porque a impressão que se tem, que a mulher geralmente tem, a família tem, é que é uma inauguração do chafariz. É tirar o neném e jorrar leite. Vai jorrar gotas de colostro, que numa concentração, que com poucas gotas alimenta uma criança, mas não satisfaz a plenitude gástrica. Então fica uma sensação permanente de fome, para que essa criança sugue mais o peito materno e crie leite. A Escola Paulista de Medicina, algumas décadas atrás, fez no Alto Xingu uma pesquisa com índias e viu que quando uma índia morre de parto, que deixa uma criança que se alimentava no peito, quem vai alimentar é uma tia ou uma avó, sem considerar se a tia já passou, se a tia é virgem, se a avó passou da menopausa. E de tanto sugar o peito, ela passa a ter leite. Então, essa mulher, ao botar seu filho, que teve a gravidez com estímulos hormonais, a transformação anatômica da mama, com a sucção é muito mais fácil. Quando foi criado o primeiro banco de leite do Norte e Nordeste, na maternidade escola, nós tivemos o maior contingente de mulheres alimentando o filho no peito, mães adotivas, avós, do Brasil. Como Ana Maria gosta de dizer, o Ceará tem a mania de inedetismo, né? Foi inédito naquela época, né? O número de avós amamentando netos de mulheres com mãe adotiva. E é uma informação, doutor Sullivan, curiosa, assim, talvez nem todas as mulheres tenham acesso a essa informação. Não, são muitas, não é nem todas. Daí outra grande... Às vezes nem os pediatras. A gente precisa divulgar mais para a nova geração. É triste, mas porque, é verdade. É verdade, porque no Congresso de 85, Sullivan nos ajudou, nós presidimos aqui, o primeiro Congresso Brasileiro de Pediatria realizado no Ceará, nós demos o prêmio Zezinho Amigo do Peito, porque era o melhor prêmio em aleitamento materno. Quem ganhou foi Jaime Muraovski. E eram 2 Zezinhos. Um, que eu já mencionei, é o Zé Dias Rego, e o outro era o Zé de Campinas, o reitor, que depois se tornou reitor de Campinas. E foi ele que numa estratégia, eu chamava ele de doutor Pardal, ele colocou um equipo de soro e colocou leite, e a ponta do equipo ficou aqui no peito da vovó. A mãe havia morrido de parto. Então, o neném sugava o peito da avó e descia leite. Bom, depois aí vieram os hormônios, a vovó amamentou e ele tinha acabado de criar. E o Ceará, como bem disse o Sullivan, foi o que mais aderiu a essa estratégia e ficamos conhecidos. Isso que a Ana Maria falou é importante, porque pelo fato de eu dizer que é só pôr no peito e os hormônios vão gerar leite, mas a mulher que não teve a gravidez, que não teve o parto, não tem um acúmulo de melanina, não tem reforço do mamilo, vai fissurar esse mamilo. Então, a gente usa o leite no equipo, desce uma sondinha que fica junto ao mamilo. Isso é feito em banco de leite, gente. E a seringa que vai apertando
o Zé Martins Filho, né? Zé Martins. Vai apertando e a criança vai sugando para poder aumentar os hormônios, mas a seringa vai injetando leite na boquinha do neném. Até que a vovó começa a ter leite. Agora, é fundamental a consulta, porque pré-natal a gente só pensa do obstetra. A consulta do pediatra é fundamental nessas orientações detalhadas. No exercício da nossa pediatria, eu sei, ver uma mãe com um filho que chega recém-nascido no braço, se ela passou por uma consulta de pediatria no pré-natal ou não. Pela aflição, pelas dúvidas, Segurança. a outra é tranquila, tudo corre mais fácil, muito mais segura. Então, vale a pena buscar um pediatra no último trimestre do pré-natal. Assim, o leite ele é o primeiro alimento. Através, né, dele, há uma sequência aí para que essa criança, na sua primeira infância, nos próximos anos, tenha garantido aí uma boa alimentação? Tem. A Ana Maria já falou que o leite deve ser exclusivo, nem água, nos primeiros 6 meses. E deve continuar até 2 anos. Por quê? Porque o leite materno tem nutrientes não só em quantidade, mas em proporções com outros elementos. Porque, de princípio, há muito tempo atrás, eu acho que quando eu era estudante, a gente achava que o alimento era rico em ferro quando tinha muito ferro. Porque, legalmente, isso nos convence, né? Ele tem uma dosagem imensa de ferro, então ele vai passar para nós. Não. A relação do elemento ferro com outro elemento, vamos supor, o complexo B, vai fazer que ele seja aproveitado ou não. Isso é o que a gente chama de biodisponibilidade. Por exemplo, se você for ver o ferro do leite de vaca com o ferro do leite humano, o ferro do leite de vaca é um pouquinho a mais até. Então, parece não ter diferença. Tem, porque a biodisponibilidade, a relação do ferro do leite humano com o cálcio, com a vitamina B, faz com que ele seja absorvido 6 vezes mais do que o do leite de vaca. Então, é a questão da biodisponibilidade. Por outro lado, quando ele está junto já com outros alimentos, que já começa o desmame, que entra fruta, entra legumes, entra frutos do mar. De preferência não liquidificados. Isso, para mastigar. E tem alimentos alergênicos. O leite humano, junto de alimentos que poderiam passar a desenvolver uma alergia, essa alergia é inibida quando o leite humano está presente. Olha que grande vantagem, ele continua exercendo, mesmo quando ele não é exclusivo. Então, é uma vantagem muito grande. E só quem sabe o que é ter um filho alérgico é quem pode falar. Então, você já evitar as alergias dos 2 primeiros anos, isso já é um ganho incomensurável. E o leite materno tem essa propriedade pelas imunoglobulinas que os outros leites. E que ninguém seja capaz que nós já conhecemos o leite humano, as vantagens. A cada vez se descobre mais vantagens belíssimas, né? Doutora Ana Maria, a senhora falou da relação que tem do aleitamento materno também na prevenção de cânceres nas mulheres. Há também que se lembrar aqui e alertar também para a questão da obesidade infantil. Porque antes da Ana Maria falar, fazer um parênteses, né? Como eu estou na direção do IPRED, essa casa que já tem décadas, ela foi nominada por Ana Maria Cavalcante, do Instituto de Prevenção da Desnutrição e da Excepcionalidade, IPRED. O nome foi mudado, porque ele teve as suas ações ampliadas no estudo e no estímulo do desenvolvimento da primeira infância, mas a sigla IPRED é mantida, né? E é importante para a gente lembrar uma página virada do nosso folhetim, como diria o Chico, é que você estava chamando a atenção da obesidade. Nós, infelizmente, fizemos a virada do perfil epidemiológico da desnutrição e passamos para a obesidade. Certamente, a não amamentação tem o seu papel nessa situação. Hoje, a gente entra numa escola, trabalho com meus alunos da Unicristo, numa escolinha comunitária chamada Escola Sol,
E me choca ver a quantidade de crianças obesas, que eu tenho certeza que estão lá no IPRED também. Então, nós tínhamos desnutridos muito graves. Eram colocados fotografias, na época, pela Ana Maria Teles de Noronha, nos aeroportos, que nos estigmatizavam com crianças desnutridas. E hoje nós temos obesidade. O aleitamento materno também previne a obesidade. Doutora Ana Maria, muito obrigada pela conversa, doutor Sullivan também. E o Papo de Família fica por aqui. No próximo programa, você já sabe, a primeira infância sempre tem espaço.